Boa tarde a todos. Obrigada aí por participar do nosso webinar sobre o mercado livre de energia. Meu nome é Jennifer Tresmonde, eu sou gerente de marketing da FAICO. Gostaria de compartilhar com vocês hoje a nossa agenda. Então, um pouquinho. A gente tem uma agenda aí de 45 minutos de palestra e reservamos mais 15 minutos para uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem ver aí no console de vocês que tem um botão de Q&A. Eu peço que façam suas perguntas nesse botão, que nós iremos responder nos 15 minutos restantes do webinar, ok? Gostaria de aproveitar também para apresentar nossos speakers de hoje. Temos a Juliana Abreu, que é Key Account Manager da BRQ, Taylor Nogueira, que é Pre-Sales Consultant da FAICO, e a Andrea Moraes, Business Consulting Director da FAICO. Obrigada a todos mais uma vez pela participação. O webinar será gravado, então iremos enviar também para todos depois a gravação. Tá bom? Juliana, pode começar. Obrigada, Jennifer. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês por conseguirem participar do webinar. Eu sei que nesse novo normal, o tempo se tornou um recurso ainda mais precioso, né? E queremos usar esse tempo que vocês nos dedicaram para algo bem produtivo, tá? Contextualizando um pouco do porquê desse webinar, desde o começo do ano, nós da BRQ e da FAICO começamos a acompanhar o mercado de energia e todas essas mudanças que vêm acontecendo, né? E olhando para esse segmento, nós vimos poucas abordagens direcionadas a esse mercado. Então, o nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre esses desafios que vocês estão enfrentando, explorar algumas ideias e soluções, tá? Vou começar falando um pouquinho da BRQ e da FAICO. A BRQ é uma consultoria que está há 28 anos no mercado de tecnologia, apoiando as principais empresas de segmentos diferentes do Brasil, nas suas jornadas de transformação digital, onde o foco do nosso trabalho é conectar grandes soluções, né, como a FAICO, para acelerar as jornadas dos nossos clientes. Falando sobre a FAICO é um super parceiro de soluções voltadas a trazer novas percepções de negócio, para apoiá-los nas melhores e mais precisas decisões em todo o ciclo de vida do produto. Tá? Falando um pouco da nossa parceria, Jennifer está super alinhada comigo na mudança de slides. Falando especial da nossa parceria, né, a BRQ ela tem uma oferta de analytics e a gente tem olhado muito para isso, e analytics tem sido uma força motriz, né, que tem movido a transformação digital. E hoje, tomar decisões de negócio baseadas em dados tem sido peça fundamental, cara, não só para a inovação das empresas, mas para a sobrevivência também, né? O mundo está mudando e a gente viu que do ano passado para cá, ele mudou muito mais rápido. E nós encontramos na FAICO uma forma de acelerar essas iniciativas nos nossos clientes, junto ao nosso framework de trabalho, onde usamos o Mindset Lean, junto a metodologias ágeis, a gente consegue acelerar o aporte de valor, tá? Que vocês buscam e precisam. Agora acho que chega de falar da gente, né? Vamos falar um pouquinho de vocês. Olhando para o mercado de energia, nós gostaríamos de abordar nesse evento dois principais desafios que vocês estão vivendo, né? O primeiro é a crise hidrológica. Cara, ela gerou um impacto muito grande nas operações, né? O recurso está escasso, o consumidor ele tem um custo mais alto, o que gera menos investimentos até para inovação, e o dia a dia, né, ficou um pouco mais complicado também, a gente viu uma retenção de investimento. E assim, a gente começou a olhar para casa, olhar para as soluções e ver como é que a gente pode ajudá-los, né? Cara, como é que a gente rentabiliza esse tipo de operação, né? Vocês têm um custo operacional, cara, gerar mais energia talvez não seja possível porque o recurso está escasso, mas a gente consegue ser mais produtivo no fluxo, né, de geração, até para tentar eliminar, cara, custo operacional e ter uma eficiência melhor, né? Oferecer isso para vocês. Olhando também para o custo de transmissão, a gente sabe um custo de uma operação, né? Até a ponta do cliente, ele compõe uma série de coisas, né? Onde às vezes uma manutenção preventiva, que tem um custo menor,
cara, já faz uma diferença até na precificação para o cliente, né? Então, olhando para essa crise energética, a gente trouxe alguns insights de como podemos ajudá-los também, como é que a gente pode trabalhar esse item. E o segundo seria um mercado livre de energia, né? Nós sabemos que essa nova modalidade, ela muda muito o formato, né, de como a gente lida com o cliente final. Hoje, o cliente ele é ponto central do serviço, porque ele vai ser disputado entre várias empresas, então a gente precisa priorizar essa captação e retenção de clientes. A gente precisa olhar para um modelo de vendas, né, que tenha uma compatibilidade com os clientes que eu gostaria de operar, né? A gente tem fatias muito grandes de clientes, e é importante vocês entenderem o seu modelo, né, de venda de energia baseado em riscos, créditos, contratos, até para que vocês possam buscar uma assertividade maior em entender qual o nicho de cliente, né, onde vocês são mais competitivos, e na abordagem disso também, tá? Acho que esse é um pouco do contexto que nós vamos explorar aqui no webinar. E acho que agora vem a parte mais legal da apresentação, onde primeiro o Taylor vai apresentar cases de otimização da indústria de energia, baseado em análise de dados, olhando para a indústria desde a parte de geração de energia até a parte de transmissão. E, na sequência, André vai falar sobre soluções voltadas à captação de clientes e monetização do modelo de negócio e mostrar alguns casos de uso também, tá? Tyron, agora acho que é com você. Obrigado, Ju. Bom, eu acho que como a gente pode ver nessa tabela aqui, né, um dos aspectos mais interessantes, eu acho, da otimização é justamente esse grande número de problemas complexos que ela pode ser usada, né, para encontrar diversas soluções e muitas vezes em questão de segundos também. E aqui, para otimização, a gente está falando sobre a tomada de decisão em si, né, como uma técnica analítica que, de fato, é capaz de encontrar, às vezes, um melhor conjunto, né, para a tomada de decisão. E esse melhor, a gente está, muitas vezes, falando de obter um lucro mais alto, ou então fazer uma minimização do meu custo de transmissão, do meu custo operacional, e isso tudo pensando que eu tenho que respeitar uma série de restrições, né, e muitas vezes também tenho ali objetivos que são conflitantes, né, então quando eu quero muitas vezes aumentar minha demanda, aumentar meu volume, eu estou aí contrastando com o risco maior da minha operação e também estou contrastando isso com o custo maior dessa operação. Então, como casar, como achar aquele trade-off ali ideal para você chegar numa solução que seja viável, que seja interessante do ponto de vista do negócio também, né? E se a gente for pensar como tem sido, né, essa evolução analítica das empresas, né, até como a Juliana comentou também, acho que está havendo uma progressão cada vez mais natural ao processo de tomada de decisão baseados em dados, né? Então é muito disso que a gente tem para oferecer também para os nossos clientes, né? E as organizações estão cada vez mais evoluindo nesse aspecto, né, nesse espectro analítico, saindo de somente fazer predições e entender como que seriam toda a questão de comportamento dos clientes, comportamento daquele problema específico que eu estou olhando, para a efetiva tomada de decisão. Então, baseado nisso aqui que eu já sei calcular muito bem, que eu já sei analisar muito bem, o que eu faço de porte de toda essa informação. E é justamente aí que entra a parte de otimização, a parte de modelos matemáticos, né, para a efetiva tomada de decisão. Então, quando a gente observa, por exemplo, em quais são os tipos de aplicações que nós podemos aplicar otimização, né, quando eu estou falando de distribuição de uma equipe de campo, por exemplo, olha, eu tenho reparos de manutenção, como a Ju mencionou um exemplo, né, eu tenho reparos de manutenção, só que eu tenho diversos níveis de manutenção para ser feitas, né? Então, tem umas que alguns tipos de técnicos conseguem realizar, outras têm que ser, às vezes, um pessoal mais especializados, outra tem que ter um suporte de algum tipo de equipamento, tem que ter o suporte de algum tipo também de coordenação entre diferentes pontos da minha rede, e tudo isso, então, requer um planejamento, e requer, principalmente, a execução desse planejamento depois. Então, a otimização, ela consegue entrar tanto de um ponto de vista operacional, em que eu vou dizer exatamente quem são as pessoas, quem são os responsáveis que vão fazer qual tarefa em qual determinado momento, né? E principalmente dali para onde que elas vão ou qual outro local que eu vou fazer a alocação desse pessoal, principalmente se eu tenho uma operação a nível nacional, né, que tem muitas viagens envolvidas, então eu tenho que ter um planejamento e eu tenho que saber exatamente como que vai ser a autorização
tanto de equipamentos quanto de pessoas também, e aqui eu estou olhando no espectro muito operacional, eu posso pegar o mesmo problema e olhar do ponto de vista tático também, onde eu já quero incluir aí possivelmente uma questão de previsão de demanda também, baseado nos modelos preditivos que eu utilizo hoje, onde basicamente eu vou deixar algumas lacunas vagas para que eu consiga fazer encaixe, porque se eu tenho uma operação também muito fechada, muito cerrada, eu acabo não conseguindo, né, colocar, atender uma demanda urgente que chega num determinado dia, e mais ainda também eu começo a ter uma preocupação com a questão de turnover e também de realocação de pessoas, né? Porque quando eu penso, e aqui também não só pessoas, mas equipamentos também, né? Equipamentos entram em manutenção preditiva, então, dado que eu vou ter esse cronograma de manutenção, qual que é a melhor forma de eu fazer ciclos, né, de determinados equipamentos, com ciclos de determinadas equipes, e mais ainda também, pensando que eu tenho equipes que são muito especializadas, que fazem tarefas específicas, né, como que eu gradualmente também coloco e capacito outras pessoas do meu time a conseguirem fazer esse mesmo tipo de tarefa, né, a desempenhar essas mesmas funções. Então, tudo isso, a gente está falando de ciclos, né, de programação, de ciclos de planejamento, em que eu preciso muitas vezes de um suporte analítico para entender e explorar melhor todas essas combinações, todas essas possibilidades que eu tenho para fazer essa operação acontecer. E isso aqui falando de manutenção, quando também eu penso, aliás, isso aqui falando num problema de despacho, né? Quando eu penso de fato na manutenção preditiva também, tem maneiras de fazer manutenção preditiva, não só baseadas em modelos preditivos, mas também como que eu caso esses modelos preditivos com a minha necessidade operacional, né? Então, isso também, por si só, pode ser um problema de otimização a ser explorado. Eu posso ir também para toda uma parte de distribuição, onde eu vou entender melhor como que funciona o setup da minha rede, para que eu consiga atender aquela demanda prevista que eu tenho, ou, né, se a gente já está falando de uma demanda de um tempo mais curto também, como que de fato eu chego lá com toda aquela capacidade que eu preciso que chegue de uma determinada região. Então, tudo isso eu consigo casar o mundo preditivo com o mundo prescritivo através da otimização. Jennifer, pode falar, por favor? E só para exemplificar um pouco mais, né, e aterrissar um pouco mais em casos mais concretos, aqui a gente tem um caso da Shell, que eles tinham um desafio bastante interessante acerca da programação da produção deles, né, de combustível, então como fazer a mistura ali de combustível, blending e tudo mais, mas eu acho que o mais interessante desse case aqui, na verdade, é a complexidade de eu ter todos os dados disponíveis para a tomada de decisão. Então, isso é algo que a nossa plataforma, né, ela faz muito bem, né, essa capacidade de ingestão de dados, de processamento de dados, e a gente consegue entregar isso, de fato, para que analíticos, né, consigam explorar todo o potencial para o qual ele foi desenhado. Então, aqui a gente está falando de centenas de sistemas real-time que precisam reportar ali seus dados para que depois venha um processo preditivo que vai fazer ali alguma mensuração em relação à demanda, principalmente, né, e também a minha previsão de produção, e depois entrar com um processo prescritivo, com um processo de otimização, onde, de fato, eu vou dizer quem tem que produzir, o quanto que tem que produzir e de onde vai tirar os insumos que são necessários para fazer essa produção, né? Então, aqui a gente está falando de você justamente ir nesse nível, além em que você pega toda essa inteligência adquirida, você consegue operacionalizar esse seu analítico, né, principalmente aqui, com toda essa ingestão de dados, toda essa sincronização que é necessária para que você tenha essa, né, decisão real-time, principalmente, e você coloque isso na mão de usuários de negócio, né? Então, esquecendo todo o aspecto, né, trabalhoso de TI que está por trás, todo o aspecto tecnológico que está por trás, é você, de fato, colocar na mão de usuário uma ferramenta em que ele vai ser capaz, por exemplo, de explorar cenários. Então, não é mais só eu ter um cenário que é o ótimo, que representa o menor custo, mas, por exemplo, eu quero simular como que vai ser, né, se acontecer uma mudança na minha previsão de demanda muito drástica em relação ao que eu tenho agora, né? Qual que seria, então, o meu cenário ótimo a partir disso daí? O quanto ele seria diferente do meu cenário ótimo pensando na minha operação as is de hoje. E aí eu posso entender se, olha, estou achando a diferença muito grande, talvez seja interessante eu caminhar mais para esse lado para eu estar mais coberto, né? E aí, nesse sentido, obviamente, eu vou estar penalizando um pouco o meu custo operacional nesse caso, né? Mas, por outro lado, vou estar tendo um nível mais assertivo aí em relação àquilo que eu estou, de fato, planejando ou aquilo que, de fato, eu estou esperando que aconteça. Então, essa capacidade também de fazer esse tipo de simulação,
né, em cima de todo esse processo analítico, de predição e de otimização, é algo também que é bastante, né, rico, é bastante poderoso, para que você consiga deixar o seu usuário de negócio mesmo, né, aquela pessoa que é responsável por aquele processo, ter ali todo um rol, né, ter todo um cartel de tecnologia que vai possibilitar ele a tomar a melhor decisão naquele momento que ele precisa tomar. E o caso seguinte também, que é o da Honeywell, ele opera, né, o modus operandi dele é bastante similar também, no sentido de que você tem um problema que é bastante complexo, que é você fazer toda a parte de mensuração de tubulação e qual que vai ser o fluxo que vai passar por eles, principalmente para poder atender, né, a parte de produção depois, no final, e como que você também faz o descarregamento disso, né, a partir de operações de navio e tudo mais, para que esses tubos também eles tenham todo um gerenciamento de tanto o fluxo deles, quanto também uma capacidade atrelada, né? E você precisa tomar essa decisão muitas vezes a um nível operacional. Você não tem muito tempo para rever informações a partir de um primeiro processo que ele se desencadeia, né? Então, é primordial que você tenha uma solução que te permita, primeiro, né, processar informações em real time, e segundo, que você consiga automatizar esse seu processo de tomada de decisão. E uma vez que você tem, então, todo esse arcabouço tecnológico, o resultado, né, quando a gente aplica principalmente modelos de otimização, ele sempre vem. Então, isso é uma outra característica bastante interessante dos problemas de otimização, quando a gente fala de ROI, quando a gente fala, né, de payback do projeto, ele sempre acontece ali. Quando você tem um volume pequeno, ele pode acontecer aí de 2 a 3 anos, mas quando você tem realmente uma operação muito grande, ele acontece geralmente num cenário de menor que um ano, né? Então, aqui no caso da Honeywell também foi muito parecido, porque já com um ano, o custo o lucro incremental que eles tiveram por barril de petróleo que eles produziram, já se pagou todo um projeto, todo um investimento que foi feito no aporte desse tipo de tecnologia de consultoria. E o caso seguinte, né, que mostra um pouco sobre a questão da SolarCity, ele também é bastante emblemático no sentido de quais são as possibilidades que eu consigo explorar com a aplicação de algoritmos, né, de otimização. Então, aqui a gente está falando já de você pensar no seu modelo distribuído, né, de geração de energia aqui, então pensando que cada consumidor também pode ser, de certa forma, um produtor, e você quer entender como melhor atender, né, a demanda da sua rede, mas principalmente também como você até melhora também o seu relacionamento com o cliente, pagando mais para ele pela energia que ele produz, né? Então aqui tem toda uma complexidade envolvida de entender todos esses pontos da rede, entender onde que começa a ter um consumo maior de energia e quais células ali, né, de produção você consegue ativar para devolver essa energia para a rede, para que então você consiga maximizar do ponto de vista operacional, porque assim, pessoas que estão mais ou menos próximas vão fazer essa contribuição e também você consegue pagar mais para elas, porque com isso o seu custo de transmissão ele acaba sendo mais simplificado e também eventuais manutenções que você tem na rede também, ela entra nesse escopo porque você começa a poder fazer manutenções que sejam mais pontuais, ou então que sejam mais focadas em determinados hubs, em determinadas regiões que você já pré-definiu ali anteriormente em relação a como que está a distribuição da sua rede, né? Então, é interessante isso, né? Você ter essa capacidade não só de melhorar um aspecto operativo seu, né, e também um aspecto de custo seu, mas também como que você devolve isso, como que você gera essa percepção de valor para o seu cliente final também. E o próximo caso, ele retrata também uma outra maneira em que você pode pensar em aplicações de otimização. Então, aqui, a Wind Farms, elas estavam com um problema muito sério em relação a desenho de novas plantas, né, eólicas, de parques eólicos, que eles eventualmente gostariam de implementar, ainda mais com todo um subsídio que houve na União Europeia para você poder fazer, para você poder implementar e operar esse tipo de parque, né? Então, eventualmente, o desafio que eles tinham lá era você conseguir vir com esse layout que seria ótimo. E ótimo em que sentido? Poxa, tem uma certa interferência de uma pá eólica na outra, então
qual que é a angulação ideal que eu coloco para determinar a primeira distância, e também, né, qual que é a inclinação que uma pá está da outra, qual que é o ponto exato, dado um conjunto, um terreno que eu tenho, onde eu vou localizar exatamente essas pás também, e principalmente depois, dado ali todo um modelo preditivo que eu tenho, né, e obviamente que isso pode ser feito tanto de um ponto de vista de uma operação de um mês, quanto depois eu corro isso numa semana, depois diariamente também, entender ali se faz sentido ou não desativar alguma pá, se faz sentido, ou quando então eu vou fazer o planejamento aí de manutenção preventiva de alguma dessas turbinas também. Então, tudo isso, ele acaba entrando como parte de um problema de otimização, que você também consegue caracterizar isso no modelo matemático, e você consegue depois dar como um script, né? Então, o usuário de negócio, de repente, agora, a gente sai dessa questão técnica, daquelas planilhas enormes, e a gente começa a colocar numa interface gráfica, né, como que o usuário, de fato, ele pode avaliar os trade-offs entre ter um desenho ou outro, né, o quanto que isso poderia impactar, por exemplo, no meu potencial de geração de energia, ou quanto que isso vai, né, impactar no meu custo total de operacionalização desse parque. Então, tudo isso eu começo a ter acesso de uma maneira muito mais facilitada do que antes, baseada muito em uma confiança excessiva em dados que estão, né, assim, não derivados de uma fonte única e que principalmente não partem de toda essa estrutura tecnológica que me permite fazer não só predição, mas também uma otimização e a simulação no topo de tudo isso, podendo então identificar melhor esses trade-offs envolvidos em cada uma dessas decisões associadas. O próximo, Jennifer. E a Poire, ela também explorou muito essa capacidade analítica, né, com otimização, no sentido de entender melhor como que seria você fornecer melhor, né, conseguir fornecer melhor energia para os seus clientes, né? Então, basicamente aqui é você simular todo um processo de geração que vai acontecer, e aí o cenário que você faz isso, obviamente depende muito da maneira como a organização está, né, ali alinhada em relação aos seus planejamentos estratégicos que ocorrem, mas principalmente aqui você ter uma capacidade analítica que consiga responder mais rápido a esse tipo de situação. Então, a Poire ele já tinha um processo estabelecido, né, de previsão de demanda e de simulação também, né, faziam otimização estocástica nesse caso aqui, e eles tinham um problema muito grande em relação à performance. Aliás, eles não faziam exatamente otimização estocástica, eles aplicavam técnicas, né, estatísticas aqui para tentar chegar nesse seu cenário ideal de previsão de demanda e principalmente de atendimento, então, baseado nessa previsão, mas eles esbarravam aí numa questão de tempos de execução, né? Então, eventualmente, quando você não está lidando com modelos de otimização, o seu tempo de execução de análise de cenários e de análise de possibilidades, ele acaba sendo muito alto. Com otimização, ele já pode ser bastante alto, dependendo da complexidade do que a gente está falando, né? Tipicamente, um processo de otimização, por exemplo, no caso de despacho, ele pode demorar segundos para responder. Quando a gente está falando aqui num caso como esse, em que você analisa uma demanda por um ano inteiro para entender como que vai ser toda essa distribuição, ele pode chegar a rodar até em 10 horas, em 12 horas. Então, isso daqui aplicando uma técnica matemática. Antes, você gastava questão de dias para você ter, às vezes, um cenário, né, planejado ali, um cenário em que você confiava que aquilo ali, de fato, poderia ser executado, só que depois você ainda tinha o seguinte problema: e se eu quiser mudar alguma coisa, né? Então, agora tem que regerar tudo isso, eu vou gastar mais tantos dias de novo para ter. Enquanto que, de posse de uma ferramenta, né, que, de fato, vai te auxiliar a você conseguir entender melhor né, fazer melhor esses trade-offs e automatizar melhor esse seu processo, isso já pode ser feito de maneira ou paralela, ou então, né, em um menor tempo de execução, porque você consegue fazer essa parte de simulação, né, através de cenários que são mais visuais para o usuário de negócio, e ele não tem que ficar fazendo aquele recheck lá de dados de entrada o tempo inteiro, ainda mais numa base dessa que é extensivamente grande, né? O próximo caso, Jennifer, por favor. E, bom, e aí a gente também pensando em outros tipos de aplicações que a gente consegue entregar com otimização, né, em que você consegue aplicar a otimização. A parte de trading também, ela é uma parte que é bastante, assim, tira bastante benefícios, né, de modelos de otimização, principalmente porque aqui você sempre tenta
muitas vezes as empresas elas já têm uma inteligência bastante avançada em relação a quando que é interessante vender, quando que é interessante comprar e qual que vai ser mais ou menos a previsão, para onde que o mercado está caminhando. Então, tudo isso aí você já entende bastante, né? As empresas já entendem bastante. O próximo passo seria você justamente entrar com a otimização para que você, então, consiga, de fato, tomar essa decisão do que, quanto e por quê. Né? Então, acho que quando você ainda entra no mercado que é regulado, você tem que justificar muito bem por que você faz você toma aquele tipo de decisão. Né? E aqui, tanto regulado, pode ser internamente, né? Por que eu tomei essa decisão, por que eu vou comprar esse preço, por que eu vou vender esse preço, mas também no sentido de que, às vezes, é importante eu ter toda essa parte de auditoria associada, né? Ter toda uma rastreabilidade também de como que foi que eu cheguei naquela decisão, porque pode vir agências reguladoras, pode vir algum outro tipo de órgão governamental que vai querer entender melhor qual foi a prática adotada pela empresa, né? Então, é importante também que você tenha esse seu conjunto tecnológico, né, capaz de ter toda essa parte de auditoria e de governança muito bem alinhada com o processo de tomada de decisão em si que está acontecendo. Né? Então, aqui é você explorar muito bem esse problema de trading, né? É você explorar melhor essas oportunidades de compra e venda, você também entender muito bem o seu mercado para avaliar essa questão da demanda, mas, além disso, também é você, de fato, conseguir justificar depois o porquê dessas decisões ou como que você chegou nesse racional e você ter todo aquele histórico ali auditável para que você depois possa ser arguido por qualquer processo aí de governança interna ou externa. Muito bem. Andréia? Obrigada, Tylon. Obrigada, Ju. Obrigada, Tylon. Depois de tudo que o Tylon falou, a gente já viu que a vida de vocês não é simples, né? Assim, tem a crise energética, vocês estão tendo que, de alguma forma, trabalhar com essa realidade em termos de produção, distribuição, demanda de energia. E a gente vai falar um pouquinho agora também do que vem pela frente, né? Então, trouxe esse primeiro slide só para a gente situar, né? Além de tudo isso, vai chegar o Mercado Livre, já começou, né? Mas vai chegar, vai aumentar a abrangência desse mercado livre, né, da livre escolha que nós, consumidores, empresas, vamos poder fazer do nosso fornecedor de energia. Isso num momento, né, que é uma crescente. A gente já viu a LGPD, né, dando mais poder ao consumidor sobre os seus dados, sobre suas informações, cadastro positivo fornecendo mais dados, vocês, inclusive, de empresa de energia, passando a informar as informações de pagamento, né, não de consumo, mas de pagamento de energia também, para compor um cadastro positivo, ou seja, informações dos consumidores estando disponíveis, né, buscando o governo incentivando isso para a tomada de decisão. Isso vem também com o Open Banking e com o Open Finance, né, o consumidor podendo disponibilizar essas informações. A gente, obviamente, quando fala de Open Banking e Open Finance, está falando ainda das empresas bancárias, das instituições financeiras, vamos chegar em seguros e investimentos, né? Eu imagino que isso vai se expandir em algum momento, inclusive, para o setor de energia, né? Na hora que eu tenho livre mercado, eu poder pegar esse meu histórico de consumo e também poder disponibilizar ele, né? Então, que torna ainda mais relevante essa questão do engajamento do consumidor com vocês, né? E o próprio sistema de pagamentos eletrônicos vai mudar muito essa história de meio de pagamento também. Então, no meio desse ecossistema, esse momento da apresentação, que eu quero estar falando com vocês, é disso, né, do cliente no centro de tudo, do cliente podendo escolher o seu fornecedor de energia e como é que, de alguma forma, a gente vê, né, conversando com alguns de vocês, tendo participado de um projeto de alguns de vocês, como é que a gente vê isso sendo tocado, sendo priorizado, né, o que é relevante nessa história toda, quando a gente fala desse mercado livre, né? Então, sem dúvida, isso não é novidade para ninguém, cliente no centro de tudo, né? O cliente no sentido, a informação que esse cliente vai me dar, eu ter informação desse cliente, eu trabalhar com a informação desse cliente, eu ter ofertas direcionadas, específicas, né, para esse cliente, né? Proporcionar a melhor experiência para esse cliente. E aí, quando a gente fala disso, vocês, de alguma forma, já têm um conjunto de diferenciais para isso, né? E que, eventualmente, algumas empresas já exploram mais, outras talvez não explorem tanto, né? Que você já tem essa base de clientes, você já tem esses dados e as informações desses clientes, uma infinidade de dados, não só em termos do consumo de energia desse cliente, mas vocês têm endereços confirmados,
vocês têm comportamento de pagamento, vocês têm um conjunto de informações, ou seja, vocês conhecem esse cliente. Além de conhecerem, vocês já têm canais de relacionamento com esse cliente, canais de oferta, você já tem capilaridade, você tem uma comunicação constante com esse cliente através do fornecimento de energia. E você já tem uma marca, né? Uma marca conhecida e essa reputação junto ao cliente, né? Isso também é uma coisa que vocês buscam muito, né? E que é relevante. Então, vocês já têm diferenciais bastante significativos para esse movimento, para fortalecer esse movimento que a gente chama, que é esse engajamento, né? O engajamento do cliente com vocês, justamente para que nesse mercado, essa abertura de mercado, o cliente enxergue vocês mais do que só fornecedores de energia, mas realmente nesse contexto que a gente gosta de chamar de plataforma de engajamento, né? E aí é uma via de mão dupla, né? O que eu quero dizer com isso? É o cliente olhando para vocês, o cliente enxergando vocês efetivamente como um fornecedor, né, do que ele precisa em termos de energia e correlacionados, né? E, ao mesmo tempo, para vocês também, que hoje estão muito focados, né, e obviamente tem que estar no negócio de vocês de fornecer energia, a gente também tem, por esse movimento de vocês estarem colocando o cliente no centro, né, que já existe, estarem trabalhando os dados desses clientes, terem esses canais, a gente falou de comunicação, tudo isso também pode e deve gerar novas linhas de atuações para vocês, em termos de monetizar esses diferenciais, gerar receitas adicionais. E, obviamente, são os dois lados. Vai fortalecer a marca, aprofundar o relacionamento com o cliente, gerar engajamento e, ao mesmo tempo, buscar monetizar esses diferenciais que vocês já têm. É um pouco o que a gente fala aqui, né? Então, o que a gente está falando aqui? Eu queria perder um pouquinho aqui com esse desenho, perder um pouco de tempo, na verdade, com esse desenho, falando um pouquinho disso, né? Então, vocês têm dados, a gente já falou sobre isso, consumo de energia, comportamento de pagamento, etc. Esses dados podem ser relevantes de estarem sendo utilizados, né? Utilizados por vocês e até utilizados por parceiros de vocês para o melhor e maior entendimento desse consumidor, dessa empresa, para que possam ser feitas ofertas direcionadas, né? Ofertas mais assertivas. Eles podem ser utilizados como dados ou como scores, que a gente chama. Scores nada mais são do que um conjunto de dados com poder de previsão. Vocês devem conhecer muito quando a gente fala de score de crédito, tem vários outros tipos. No score de crédito, a gente quer prever um comportamento de pagamento, e a gente usa um conjunto de informações disponíveis para entender se aquele cliente tem uma alta ou baixa probabilidade de pagamento. Dados de consumo de energia, dados de comportamento de pagamento, entre outros, endereços validados, tudo isso são bastante relevantes quando eu quero entender um comportamento de pagamento de um cliente, até de outros produtos. Então, parceiros de vocês, de alguma forma, podem se apropriar disso, né? Podem, junto com vocês, construir e ter uma assertividade maior na oferta para esses clientes. E aí a gente fala de ofertas personalizadas, campanhas, né? Produtos e serviços financeiros também, que de alguma forma, nesse contexto que a gente fala de plataforma de engajamento, além de vocês estarem provendo a energia, vocês podem prover serviços e produtos relacionados a isso, de alguma forma, para criar esse ecossistema que vai, de alguma forma, engajar o cliente e deixa vocês mais preparados, se eu posso chamar assim, para esse momento de abertura de mercado, né? E aí a gente pode falar de crédito, de third-party billing, que, na verdade, é a cobrança de produtos adicionais nas faturas de energia, que muitos de vocês também já fazem, toda uma parte de cobrança, fidelidade, né? E, de alguma forma, um resumo disso que a gente gosta de chamar de plataforma de engajamento. Podemos ir para o próximo, por favor, Jennifer. A grande, podemos dizer assim, teoria por trás disso, e o Tylon falou bastante disso também, vocês já têm dados, né? Muitos dados, na verdade. A ideia é que a gente cada vez mais possa auxiliar vocês, podemos ir para o próximo, Jennifer, em trabalhar esses dados e transformar isso em efetivamente analytics, né? Inteligência de dados, extrair desses dados o que faz sentido, o que eles querem dizer, para que isso, e não só em termos de conhecimento, né? O que ele quer dizer, mas aí sim, o que ele quer dizer ser transformado em decisão, que é o que a gente falou, ofertas personalizadas, oferecer eventualmente outros relacionados à energia que vão compor
a sua oferta e essa plataforma de engajamento. E isso levar ao resultado. Então, a nossa grande tarefa aqui, seja de alguma forma no que Tylon conversou com vocês em relação ao negócio de energia, né? Produção, transmissão, toda essa parte, é justamente ajudar a entender esses dados, a transformar isso em analítica e transformar em melhores decisões para gerar resultados, como quando a gente fala de novos negócios, nessa nova realidade que a gente está falando do mercado aberto, do mercado livre de energia. De novo, entender quem são esses consumidores, entender as informações e transformar isso em decisões, para que justamente vocês possam ter resultados tanto em termos de engajamento, quanto em termos de resultados e receitas, novas linhas de receitas no negócio de vocês. Podemos ir para o próximo, por favor. A gente traz aqui alguns casos de uso, que a gente teve chance de participar um pouco com vocês, né? Trago 4 exemplos aqui. O primeiro deles é justamente o third party billing, né? Cobrança na conta de energia. A gente acompanhou alguns projetos e a gente pôde observar que faz efetivamente uma diferença, né? Na hora que existe uma cobrança associada à cobrança de energia, na mesma fatura, de alguma forma, da cobrança de energia de outros produtos, isso gera um melhor comportamento de pagamento, né? Então, participando isso, junto com parceiros de vocês também, a gente vê esse comportamento. Então, existe uma linha de receita aqui, um fee de alguma forma, que vocês, por serem esse canal de cobrança, podem estar oferecendo como um produto, e existe sim uma visão do cliente do benefício disso, de você estar consolidando essa cobrança nessa conta. Óbvio que tem questões de regulamentação, né? Tem que estar aberto para abrir essa conta, etc., mas isso foi um dos cases que a gente participou, que foi bem interessante, né? Falamos também já sobre isso, questões de dados e informações. Vocês possuem um conjunto de dados e informações, né? Tanto comportamento de pagamento, que de alguma forma, ao longo do tempo, talvez, né, já esteja chegando aí para um cadastro positivo junto aos birôs, o consumo de energia, que é uma informação muito particular, né, do segmento de vocês, e isso diz muita coisa tanto em termos de comportamento preditivo, né, eventualmente de um crédito, quanto em termos de poder de consumo. Isso é uma grande discussão que a gente tem tido, né? Qual é o poder efetivamente daquele cara de consumir, da oferta que eu posso dar para ele, uma estimativa de renda, uma estimativa de capacidade de pagamento. O consumo de energia ajuda bastante para a gente entender isso. Isso também observando cases que a gente, de alguma forma, participou aqui no Brasil e fora. E a questão dos endereços confirmados, né? Em vários momentos, essa questão do endereço confirmado que pode fazer a diferença quando eu chego, por exemplo, precisando de um contato com aquele cliente, precisando, né, seja um contato para uma oferta, seja um contato, eventualmente, para entender o que está acontecendo, um relacionamento. Então, esse também é um ponto bem importante de que vocês possuem hoje como diferencial, né? E tudo isso, como a gente falou, traz essa capacidade de melhorar a qualidade da decisão, né? Eu identifico de forma mais assertiva o perfil de cliente para melhor tomada de decisão, ofertas, crédito, cobrança, o que quer que seja. Um terceiro caso que a gente gosta de destacar são ofertas personalizadas de produto. Então, de novo, com esse olhar de plataforma de engajamento, por que não oferecer produtos eletroeletrônicos de eficiência energética em condições diferenciadas? Ou até assinatura de produtos, né? De alguma forma, tentando, talvez, trazer isso ligado à realidade de vocês. A gente está falando do mercado de energia. Além de fornecer a energia, por que não ter condições, não só ofertas personalizadas, mas até, eventualmente, condições de crédito, né, personalizadas e específicas, na hora que ele quer consumir uma geladeira que tem um benefício energético, né, um ar-condicionado, ou produtos, de alguma forma, que possuam esse atrativo, né, esse benefício energético intrinsecamente ligado ao negócio de vocês e, de novo, oferecendo essa possibilidade para os clientes, caminhando para construir essa plataforma de engajamento, né. E um quarto exemplo que a gente trouxe aqui também é a questão propriamente de produtos e serviços financeiros, né. Então, a partir do momento que o cliente é seu cliente, que você tem um conjunto de informações dele, vamos lembrar os diferenciais, você conhece esse cliente, você tem uma série de informações dele, você tem um canal de comunicação com ele, você tem uma marca, uma boa reputação, por que não, de alguma forma, se for, né, se fizer sentido em várias situações oferecer para ele um meio de pagamento e um crédito próprio,
né, sejam, próprio ou através de parceiro. A gente pode estar com isso relacionado, por exemplo, à oferta de produtos, como a gente falou no item anterior, de produtos eletrônicos de eficiência energética, ou até como um meio de pagamento, que eu ofereço, um cartão de crédito, que seja, né? Posso relacionar isso, por exemplo, ao third-party billing, onde a cobrança da fatura dele pode estar relacionada junto ali da cobrança da energia. Então, você tem aqui um mix de coisas que você consegue fazer. E esse negócio de meio de pagamento e crédito, sem dúvida, faz sentido, né? O crédito, numa visão de que você, de novo, como plataforma de engajamento, está oferecendo a oportunidade para o seu cliente, que é um cliente que você conhece, e que, de alguma forma, como a gente falou, né, até pelo consumo de energia dele, você entende um pouco essa capacidade de pagamento dele, né? Você pode oferecer, eventualmente, condições benéficas, né, em termos de taxa de juros, de condições, porque esse cara você conhece, esse cara pode, a cobrança desse crédito pode estar sendo feita via fatura de energia, o que diminui bastante o risco também. Então, tudo isso pode tornar vocês um canal interessante para a oferta de crédito. Eu trouxe um último slide para a gente falar, antes da gente passar de volta para a Ju, falar um pouquinho da nossa oferta, que traz um pouquinho essa discussão. Isso foi um case também que a gente participou, né, onde a gente discutiu muito, com uma empresa de energia, né, o que faria sentido. E aí, aqui é só para exemplificar, a gente tem diversas formas quando a gente fala, por exemplo, de oferta de crédito. A gente pode fazer uma oferta de crédito própria, né, onde vocês assumem esse risco de crédito, pode fazer uma joint venture, onde vocês se unem a um parceiro, criam uma empresa nova, né, que cada um tem uma parte desse resultado. Vocês podem só fazer parcerias, onde de alguma forma vocês disponibilizam alguns ou todos os seus diferenciais e ganham um FII por isso. Esse FII pode ser um percentual da receita do novo negócio, pode ser um valor por cartão. Então, assim, são N modalidades diferentes. Obviamente, uma emissão própria tem um resultado maior, mas tem um risco muito maior também, e ali no começo, que vocês podem ver pelo gráfico, também traz um investimento muito maior. Então, dependendo, né, do que vocês estão estrategicamente pensando, do que vocês estão conversando, como vocês vão se posicionar pensando nesse mercado livre de energia, o recado que a gente quer deixar aqui é cliente em primeiro lugar, que de alguma forma já está na cabeça de todos, né? Mas o que a gente pode fazer e como é que a gente pode apoiar vocês pelas conversas que a gente tem tido, né, para criar essa plataforma de engajamento, uma plataforma onde para o cliente faz sentido estar com vocês, porque ele vê o benefício, obviamente, além do fornecimento de energia, ele vê o benefício associado a isso, né? Faz sentido continuar tendo a minha energia fornecida por vocês, porque eu tenho esse benefício associado, eu enxergo a boa reputação da marca, eu enxergo que ela está me vendo e está me fazendo ofertas, está me ajudando a caminhar aqui com ofertas, com benefícios que fazem sentido junto com essa oferta de energia. Isso é o que a gente gosta de chamar de plataforma de engajamento. E, ao mesmo tempo, isso para vocês é alguma coisa que faz sentido, porque vocês têm esses diferenciais, vocês têm essas informações, vocês têm esses canais, vocês têm uma série de possibilidades que, além da energia, vocês podem oferecer mais para esse cliente. Então, é aí que a gente está tentando trazer um pouco para vocês, né, a experiência que a gente já tem, o que a gente já discutiu com alguns de vocês e com vários outros, como é que a gente pode apoiar esse momento, sempre de acordo com o que vocês estrategicamente estão pensando aí para se posicionar. A gente entende que pode ajudar e pode contribuir. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, eu volto para você, Ju. Vamos lá, eu falei que a melhor parte era a apresentação do André e do Tylon, né? Tylon, André, muito obrigada, foi bem bacana, assim, esses cases, eles falam um pouco dos desafios que vocês estão enfrentando, né, e como nós gostaríamos de apoiá-los. Pensando na nossa oferta, BRQ, FICO, né, o que a gente oferta para vocês? O processo da BRQ tem o objetivo de entender o contexto, né, em que vocês estão, onde vocês estão e aonde vocês gostariam de chegar, até para entender quais soluções, né, comporiam esse desenho. E, a partir disso, a gente implanta isso a quatro mãos com vocês, tá? A solução da FICO, ela é uma plataforma de comunicação omnichannel. A intenção seria integrar as fontes de dados que vocês tenham, sejam internas, né, ou dados externos,
trazer isso para dentro da plataforma, para que vocês possam desenhar todas as regras, né, e decisões e até ações de acordo com as informações dentro da plataforma. Essa plataforma é muito acessível ao time de negócio, tá? E a partir da plataforma você pode acompanhar, através dos dashboards real-time, o andamento das iniciativas. Tá? Basicamente, é essa a nossa oferta. Tá? Na sequência, nós temos sessão de dúvidas, eu vi que já tem algumas aqui selecionadas. Fiquem à vontade de perguntar, né, e passar algum feedback da apresentação. Acho que é isso. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas. A primeira é do Vinícius Silva. Pensando em mercado liberalizado e novos produtos para o mercado livre, PLD horários derivativos, como a ferramenta nos ajudaria a sair na frente com esses produtos? Quem poderia responder? Eu posso Eu posso. começar, Tyron? Depois eu passo para você, pode ser? Tá bom, perfeito. O que eu queria pontuar, acho que o Tyron pode falar com mais propriedade, talvez em detalhe, mas o que eu queria pontuar a gente pode contribuir com vocês pelo conjunto, né? Eu acho que a gente tem um conhecimento do setor, né? Quando eu falando um pouco até como consultoria, no sentido de entender um pouco o que está acontecendo, entender como é que as coisas acontecem, já ter participado em alguns projetos similares, né? E a gente tem a ferramenta para colocar isso em prática. Né? Então, é um pouco essa introdução que eu queria colocar. A gente, de alguma forma, consegue discutir estrategicamente com você, entender esses objetivos estratégicos, te ajudar a tangibilizar isso em termos de ideias e em termos de prática propriamente dita com a ferramenta. Né? Ela é uma ferramenta modular, ela é uma ferramenta que ela compõe o que a gente gosta de chamar de capacidades, então você tem orquestração de dados, você tem motor de decisão, né? E tudo isso, quando a gente tem FICO envolvido, BRQ envolvido, a gente consegue traduzir isso para a sua realidade estratégica, para o seu problema de negócio a ser resolvido, né? Tylon, falei demais? Tirei um pouco do que você ia falar. Não, perfeito, André. Eu acho que é para essa linha mesmo, né? Então, por exemplo, dentro dos casos aqui que foram apresentados, né, o da SolarCity, ele tem esse caráter dinâmico, né, que a PLD horária vai embutir, né, no sistema, porque ele tenta aproveitar, né, quais são essas diferenças de oferta e demanda que eu tenho, do ponto de vista local e do ponto de vista também dali da matriz energética ao qual estou associada, para entender qual que é a minha melhor forma como oferta e também qual que é a minha melhor forma até de remuneração também dos clientes, se é que eu tenho esse nível de abertura para fazer também, dependendo da regulação de mercado. Né? Mas, especificamente falando assim, do que podem ser trade-offs que eventualmente uma plataforma como essa e até depois você embutindo uma capacidade de otimização no seu processo de tomada de decisão, né? O que mais ele pode gerar, né? Quando, pensando assim, na parte de derivativos, obviamente a gente pensa em hedge, e hedge sempre vem com a questão aí de trade-offs, né? Então, tipicamente uma usina eólica, ela tem uma produção melhor durante a noite, né? Então, aí se você pensar no PLD horário, isso pode gerar um problema, talvez, para geradores, né, de energia eólica, porque durante a noite eu tenho um consumo menor, né? E aí, de alguma forma, também, durante o dia, consumo maior, eu teria que ter algum tipo de estratégia em execução, né? Seja aí talvez diversificar um pouco o meu parque, né? Colocando aí algum outro tipo de geração, talvez solar, né? Talvez uma bateria também, para tentar minimizar esse efeito. Ou então eu de fato entender quais são as minhas opções de compra no mercado e entender que isso talvez seja melhor do que eu fazer um investimento próprio, um investimento de natureza tecnológica, um investimento de natureza de infraestrutura também no meu parque, né? Então, sem dúvida, o que a otimização pode trazer, né, o que todo esse arcabouço analítico consegue trazer é justamente a análise desses trade-offs para apoiar essa tomada de decisão de qual que deve ser a minha estratégia e também, uma vez definida essa estratégia, como eu vou executá-la, né, no dia a dia, de hora em hora, ou no pace aí que for definido aí pelo planejamento estratégico da empresa. Legal. A gente tem mais uma pergunta aqui do Felipe. Qual o público-alvo de uso da solução apresentada? O time de tecnologia vai desenvolver as regras na ferramenta? Bom,
Eu acho que a Andrea já até antecipou um pouco esse ponto, né, na resposta dela anterior. Assim, isso aí depende muito do tipo de engajamento, tá? Do cliente com a consultoria, do cliente com a tecnologia. A tecnologia, ela é preparada tanto do ponto de vista de usuário de negócio. Então, quando eu coloquei alguns exemplos lá, por exemplo, do caso da Shell, da Honeywell, em que os usuários de negócio, eles têm total liberdade para poder definir baseado ali nas regras que já estão disponíveis para ele dentro da solução, né? A solução ela roda dentro da plataforma. Obviamente que para eu compor essa solução, eu preciso de algum tipo de desenvolvimento, tanto do ponto de vista de quais são as regras que eu quero considerar que são importantes para o meu objetivo, né? Cada empresa tem suas peculiaridades e quando a gente fala de analíticos, é sempre muito importante a gente explorar esses pontos, né? Tanto os pontos de fraqueza para tentar melhorá-los e também os pontos aí, né, que são importantes e que são mais favoráveis para a empresa para a gente tentar maximizar isso de alguma forma, rentabilizar isso de alguma forma para a empresa, né? Então, nós temos tanto essa atuação em que ela simplesmente pode ser uma questão de entregar tecnologia, entregar uma configuração que seja ali adequada para que você rode um primeiro caso de uso, para que você rode ali, às vezes, um problema de negócio específico que você tem, ou indo além em explorar num sentido mais estratégico, num sentido mais de negócio mesmo, para entender o que seria melhor para o cliente e aí sim compor o que seria uma solução tecnológica que faria suporte a isso. Eu queria complementar aqui, de novo, que eu acho que um dos objetivos da oferta que a gente está fazendo aqui em conjunto é dar autonomia, flexibilidade, possibilidade para os usuários de negócio, né? Então, como o Tyron colocou, você tem que construir um pouco esse ecossistema. Quando eu falo de algumas integrações, etc. Mas quando a gente fala, né, decisão de negócio, né, da política por trás, né, para tomada de decisão, seja de otimização, seja, né, nos outros casos que eu usei, né, de co-billing, de crédito, quer que seja, é o usuário de negócio que de alguma forma entende aquele problema de negócio e é ele que vai meter a mão na ferramenta, né, que é super user-friendly para colocar essas regras, para de alguma forma elas poderem ser respeitadas e se mudar, né, ele tem rapidamente a flexibilidade de ir lá e mudar essa regra. Né? Se ele quer testar uma nova regra, rapidamente ele vai lá e consegue fazer, ele consegue simular novas regras com base no histórico, para entender qual seria o impacto. Então, assim, é uma ferramenta muito voltada nesse sentido, para dar autonomia, flexibilidade, possibilidade para o usuário de negócio, com todos os controles necessários, né? Para que também, quanto mais flexibilidade a gente tem, sabe que vai lá, vai fazer, né? O usuário vai lá e vai fazer uma bagunça, não é assim, tem todos os controles, a gente pode, se fizer sentido para alguns de vocês, depois entrar mais em detalhe, né, mas tem todos os controles para que a coisa aconteça com flexibilidade e autonomia do usuário, respeitando todas as governanças necessárias. Obrigada, Andréa. Temos duas perguntas. Essa agora é da Tini Goulart. Na minha empresa, já uso a Alteryx para analisar e comparar meus dados. A solução da FICO substituirá a da Alteryx? Não, de forma alguma. Assim, eventualmente, né, isso pode ser uma decisão a ser tomada pelo negócio, se entender que se no decorrer aí de um projeto de implementação isso faz sentido ou não. Mas, assim, falando do ponto de vista de tecnologia especificamente, né, a gente sempre entra no sentido de complementar. Né? Então, a gente já utiliza toda uma base tecnológica que o cliente já tenha e faz as devidas integrações necessárias aí, obviamente, quando a gente está falando de ingestão de dados e transformação de dados, e para depois, então, você rodar todo esse processo analítico, né, e como que você, de fato, personaliza esse processo de tomada de decisão através da utilização desses analíticos, né. E isso aí, até aproveitando também um gancho do que a André comentou na resposta anterior, né, da parte de governança, eu acho que isso é sempre um ponto muito, assim, muito relevante, né, porque frequentemente a gente lida com clientes que falam, poxa, para mim é muito complicado eu fazer uma nova versão de modelo, eu colocar isso em produção, porque eu tenho que passar por muitos testes aqui na infraestrutura de TI e tudo mais. Então, seria interessante que eu conseguisse, de fato, aumentar a minha capacidade de teste e agilizar esse meu processo de deployment, né, de como colocar isso em produção. Então, acho que justamente essa questão da modularidade e dessa capacidade nossa de ser complementar soluções que hoje já estão no cliente, ela acaba casando muito com esses interesses, né, de que eu consigo, de fato, fazer essa operacionalização num tempo muito mais rápido, né, do que normalmente se leva hoje no mercado para acontecer, e também consigo conversar com diversas outras tecnologias que já estão existentes e implementadas.
Obrigada, Carlos. Apareceu mais uma aqui, na verdade eu vou até passar antes e vamos responder essa, se a ferramenta seria viável, do Felipe Borba, né? A ferramenta seria viável para um projeto solar simples ou parque novo a ser implantado? Perfeito. Então, é interessante que a gente tenta entender um pouco essa questão dos módulos, né? Então, eu acho que, como todo projeto, a gente pode definir etapas, né, de como que a gente vai avançando para atacar o problema. Às vezes, no primeiro momento, eu não consigo trazer tudo de uma vez só, porque é muita coisa, né, que tem, são muitas regras, são muitos módulos, são muitas capacidades diferentes, às vezes, que eu tenho que ativar, e até mesmo ainda não estou preparado, tanto do ponto de vista de dados, de transformação digital também, os meus analíticos também, a velocidade com que eu consigo desenvolvê-los, a velocidade com que eu consigo implantá-los em produção. Então, tudo isso aí depende muito da conjuntura do cliente, é sempre importante a gente fazer essa análise, a gente entender melhor o caso, para então a gente conseguir, né, de fato estabelecer, eu acho que melhor um caminho, né, de sucesso seria esse, a gente começa desse jeito, ou então a gente já começa com isso tudo aqui. Então, assim, varia sempre muito de caso a caso, tá? Então, a ferramenta ela é viável para diversos tipos de projetos, então, imagino que para o seu caso também seria adequada, e a questão é só mesmo ter esse engajamento para entender melhor qual que seria a necessidade de negócio e como a melhor forma de começar a endereçá-la. Eu queria destacar também que a própria parceria com a BRQ, e a Ju pode falar um pouquinho, tem esse objetivo, né? A gente pensou junto nessa parceria justamente para a gente conseguir estar junto com vocês em diferentes necessidades, casos de uso, tamanhos, né? Mas que de alguma forma a gente unindo aqui nossas competências, né? A FAICO com as soluções, os módulos, as capacidades que possui, a BRQ com todo o seu conhecimento e a possibilidade de estar dando isso de alguma forma, né? Então, conseguir justamente ter ofertas que vão atender, eventualmente, projetos menores, projetos maiores, né? Mas que tenha esse caminho que o Tylon falou, né? Entender a necessidade de vocês e que a gente possa efetivamente poder atendê-los. Perfeito. Bom, então, para finalizar, a gente tem mais uma última pergunta. A gente já passou um pouco do nosso tempo. Para usar a solução, preciso ter soluções robustas de CRM, marketing, RP, etc. Juliana, você responde? Andréia? Oi. Não, eu ia comentar de forma mais genérica, Ju, talvez você possa responder, tá bom. Né, mais tecnicamente falando. Mas eu ia dizer que não, né? Na verdade, você não precisa ter essas ferramentas robustas, né? A gente tem que entender a realidade de vocês para entender qual é a necessidade do caso de uso, né? Então, e aí a gente vai entendendo, como o Tylon falou, módulos, competências, capacidades, é o termo que a gente gosta de usar, que são necessárias e como é que a gente integra com a realidade de vocês, né? Então, assim, as ferramentas já têm uma série de capacidades que podem, em alguns momentos, suprir alguma falta que você tenha, ou, como o Tylon comentou, eu posso pegar só um módulo porque você já tem alguma capacidade interna de CRM, ou quer que seja robusta, então a gente vai fazendo esse Lego para justamente conseguir atender a solução, né? O problema de negócio que a gente precisa resolver. Sim. Mas não sei se você quer falar com mais propriedade. Não assim, a solução ela orquestra dados, né? E ela toma decisões a partir de regras e modelos que vocês criem. Então, cara, você não precisa ter uma solução robusta de CRM. O que você tiver de informação já é um ponto de partida para que a gente possa trabalhar e até começar a moldar novas regras, decisões, e a partir daí você consegue crescer também o parque de soluções. Legal. Bom, a gente passou um pouquinho do nosso tempo. Queria agradecer mais uma vez a Juliana Abreu, né, pelo tempo, a Andréia Moraes e o Taimo Nogueira, né, a que seguem aqui nossos contatos. De qualquer maneira, a gente irá enviar para o correio de vocês a apresentação gravada, tá? Então, fiquem à vontade de entrar em contato conosco e espero que tenha sido útil o nosso webinar de hoje. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Até mais, pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.